Dom Lema menciona até aqui como deve ser a leitura, né? Porque às vezes a gente tem uma sede de conhecimento, a gente quer devorar 500 mil livros em um mês. Só que a retenção desse conhecimento é muito pequena, né? Aí você fala daqui 2 meses, pergunta, mas o que você leu? Ah, não sei o que eu li, né? E aí ele nos fala, ele trabalha isso, né, Dom Lema, sobre você lê com até uma certa lentidão, assim, né? Tem uma metodologia, né, Priora, própria para ler, né? Exato, é isso aí, exato. acho que é bem colocado em livros. É isso mesmo, a gente precisa ter uma disciplina, né, para a leitura, né? Há acho que eu falo aí, diversos tipos de leituras que demandam diversos tipos de tempo. Exato. Né? Quer dizer, há leituras informativas que você lê rapidamente, vê quais são as notícias do dia, você baixa e vê, né? Mas há leituras que são de instrução, que são mais profundas. Então você tem que sentar, você tem que parar, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, redigir um TCC ou uma tese, ela precisa ter pista, né? Quer dizer, pista que eu digo assim, precisa ficar uns 30, 40 minutos lendo, para começar... Uma diretriz, né? Para começar a elaborar as ideias, né? Precisa estruturar o que ela vai fazer e tal. Então, quer dizer, o tipo de livro, há livros que demandam um tempo diferente. Há livros, por exemplo, que você vai numa viagem de avião, você fala, levar um livro fácil de ler, atraente, porque aí você entra na leitura e a viagem passa rapidamente, né? É um livro de descanso, um romance, etc. Há livros que são de mais conteúdo, a própria Bíblia, né? A Bíblia você não pode ler assim, com leitura dinâmica, você tem que ler ponto por ponto, porque a gente sabe que a palavra de Deus, a palavra sagrada, ela está palpitando no livro. A diferença entre a Bíblia e os outros livros é que a Bíblia é um livro vivo. Então é como se estivesse palpitando, como se estivesse batendo aí, como um coração que bate, e aquilo toca a pessoa. Então a leitura bíblica, por exemplo, tem que ser uma leitura pausada, meditada, né? Acho que algum autor eu encontrei que dizia que nós tínhamos que fazer como os pássaros, né? Os pássaros, quando vão beber, eles bicam na água, levantam e engolem, né? Depois embica de novo e engole, né? Há leituras que tem que ser assim, você lê um pouquinho, levanta a cabeça e vou ver se eu entendi aquilo. Colocar as ideias no lugar. Eu vou tirar os frutos, vou tirar as consequências daquilo que eu li, né? O que Deus está querendo me dizer? Uma leitura bíblica, né? Então, quer dizer, cada tipo de leitura demanda um tempo determinado, um método determinado para ler. Mas a leitura é indispensável, né? E eu também acho que há muitos autores que dizem o mesmo. É evidente que a internet está facilitando muito a nossa vida, acelera muitos processos. Antes você precisava sair para comprar uma passagem, para comprar uma roupa, para comprar não sei o quê, para pagar uma conta, para pagar uma fila do banco. Hoje em dia você faz tudo em casa, né? Isso é muito bom, né? Mas um amigo meu dizia, então, tudo bem, agora eu faço tudo pela internet, o tempo livre vou fazer o quê? Vou ler os clássicos. Esse seria bom, né? O tempo que está me sobrando eu vou ler os clássicos. Os clássicos são os livros que não perdem a atualidade. São os livros que sempre passam os séculos, passam os anos, eles estão sempre vivos. O livro mais clássico que existe é a própria Bíblia, né? Então, quer dizer, mas muitos autores que dizem que o livro não vai sumir o livro, né? Porque o fato de você apreciar, sublinhar, o fato de a gente tem uma memória até fotográfica, você lembra até a altura da página onde estava escrito aquilo, né? Esse apreciar, você pega uns bons professores, eu já vi professores falando assim, eles acariciam os livros, né? Os livros parece que são coisas que eles têm muito carinho pelo livro. Uma relação íntima. Né? Ele fala, puxa e tal, né? Grandes professores. Claro, evidentemente a internet é muito mais fácil, é muito mais rápida, perfeito. Mas eu digo livro no sentido de que nós sempre poderemos e deveremos apreciar a leitura, né? Saborear a leitura, aprofundar das suas ideias, porque, volto a dizer, as ideias não são nossas, as nossas ideias que nós temos, nós lemos em algum lugar, nós ouvimos de algum professor, nós aprendemos em alguma aula, né? É muito difícil, são poucos os autores
que trazem ideias completamente novas, né? São pessoas muito especiais, muito inteligentes. Nossas ideias são emprestadas de alguém. E essas ideias nós trouxemos das nossas leituras, né? Excelente.